20 de janeiro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Piraci Oliveira analisando duas importantes questões jurídicas para os empresários. O advogado Marcos Tavares Leite comentando o veto do presidente Michel Temer ao PERT de micro e pequenas empresas, além de muita informação. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente da Desenvolve São Paulo, Milton Luiz de Melo Santos, que falou sobre inovação e desenvolvimento das empresas no estado de São Paulo. Fique conosco. Olá! Em complemento ao vídeo anterior, trataremos hoje de dois assuntos fiscais extremamente relevantes para o ano que se inicia, 2018. Muito bem, o primeiro deles é no âmbito estadual. O fisco estadual, especialmente o estado de São Paulo, tendo acesso às informações da declaração de imposto de renda das pessoas físicas, passou a tributar pelo ITCMD 4%, imposto de doação, distribuição de lucro desproporcional. Explico. Imaginemos um contrato social em que um sócio tem 90% das cotas e outro tem 10%. E que ao longo do ano, por questões financeiras ou ajustes comerciais recíprocos, a definição de que a distribuição de lucro, a despeito de ser 90 e 10, seja de 50 e 50 na chamada distribuição desproporcional. Para esses casos, o fisco estadual está tributando pelo imposto de doação 4%, a diferença que esse cotista minoritário, 10%, tem de ações e aquilo que ele recebeu efetivamente durante o ano, nessa hipótese 50%. Nesse nosso exemplo, a tributação está sendo 4% de 40%, que seria aquilo que ele recebe como fosse uma doação do sócio majoritário, com multa de 20%, juros da Selic, para pagamento 30 dias após a notificação. Não havendo o pagamento, a multa salta para 75% e o crédito pode ser, inclusive, protestado. Para salvaguarda dessa questão, é fundamental que haja previsão no contrato social da distribuição de lucro desproporcional, que haja ata anual dessa situação, ou seja, que até abril do ano seguinte os sócios façam a consolidação dessa definição através de uma ata arquivada na junta. Ainda assim, apesar de haver questionamento, o fisco pode levar esse assunto para frente. O tema é novo e pode ainda gerar muita discussão. Um segundo tema, também extremamente relevante e novo, é a também tomada de informação proveniente da declaração de imposto de renda da pessoa física, naquele campo em que especialmente profissionais liberais declaravam rendimento de trabalho autônomo. Então é muito comum a pessoa que não tem um vínculo seletista ou que não tem um vínculo de PJ lançar R$2.000, R$3.000, R$4.000 como vínculo autônomo. Esse vínculo autônomo declarado pelo próprio contribuinte passou a ser base de cálculo de INSS por parte do fisco, que, descobrindo essa informação, emitiu o ano passado, em dezembro, 74 mil cartas de cobrança. Nesses casos, é cobrado 20% de INSS do valor declarado até o limite do teto da Previdência, acrescido de multa de 20%. Igualmente ao caso do ITCMD, a carta de convocação prevê que o pagamento aconteça em 30 dias, com multa de 20%. Não havendo pagamento espontâneo, a multa salta para 75%. É um período que vivemos de fiscalização digital, à distância e especialmente nesses casos tomando por base a autodeclaração do contribuinte, o que dificulta muitíssimo qualquer tipo de questionamento. Fique atento, no próximo programa traremos outros pontos relevantes para 2018. Até lá! A Groenlândia, com 2.130.800 km² de área, é a maior ilha do mundo. Ela fica na América do Norte, cercada pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Glacial Ártico.
A Groenlândia é o 12º maior país do mundo, tem apenas 57 mil habitantes, sendo 80% descendentes de esquimós, e é a segunda maior reserva de gelo, atrás apenas da Antártida. Essa, você sabia? Depois de vetar a adesão de micro e pequenas empresas optantes do Simples no Programa Especial de Regularização Tributária de 2017, sobre a alegação, entre outras coisas, de que precisaria ser feita por lei complementar, um projeto de lei complementar foi então aprovado na Câmara e no Senado, justamente autorizando a adesão de micro e pequenas empresas optantes do Simples ao Programa Especial de Regularização Tributária. Apesar da aprovação nas duas casas e através de lei complementar, o presidente vetou novamente e na íntegra essa lei que permitiria, portanto, a adesão em condições diferenciadas, mas iguais às que já foram concedidas, portanto, no ano passado, a empresas de pequeno, médio e grande porte, porque não se teria feito uma avaliação adequada ou mensurado adequadamente o impacto que essa suposta renúncia fiscal levaria aos cofres públicos. Ora, na nossa opinião, isso na verdade é apenas uma sanção política, uma falácia, pois já está devidamente comprovado que mesmo o PERT anterior não gerou renúncia fiscal. O que se mostra é uma arrecadação, é uma adesão superior ao que havia sido projetado para os tesouros do Brasil. Portanto, o que está falando aqui é simplesmente conceder à micro e pequena empresa optante do Simples Nacional a mesma oportunidade que as demais empresas têm e que devem realmente ter no momento em que nós vemos que o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo e uma das maiores cargas tributárias no que diz respeito à atividade produtiva. Portanto, o que se quer apenas é o cumprimento da Constituição da República, que assegura tratamento diferenciado e privilegiado às micro e pequenas empresas e também a oportunidade de gerar emprego e renda à micro e pequena empresa, que é a maior geradora de emprego do país. E assim mantê-las todas formais, regulares, produzindo, empregando e assim realmente pagando seus impostos. Não se pode falar em renúncia fiscal quando se vê, por outro lado, o direcionamento de bilhões de reais para fundos de campanha, para atividades partidárias e colocando em segundo plano investimentos na saúde, na educação, na segurança e na infraestrutura tão necessárias ao Brasil e ao povo brasileiro. Enquanto isso, se fala muito numa negociação para a derrubada desse veto presidencial. Mas isso já se torna uma injustiça, pois nesse mês de janeiro é o momento em que as empresas devem se adequar e exercerem a sua opção ao Simples Nacional. Aquelas já optantes do Simples, que foram notificadas anteriormente para regularizar seus débitos, não poderão fazer nos moldes, portanto, do PERT aprovado agora no Senado e na Câmara, justamente em função do veto presidencial. Se o veto cair, será apenas já no curso do mês de fevereiro ou depois, alijando, tirando a oportunidade de muitas micro e pequenas empresas optantes do Simples manterem essa regularidade. Como já colocamos, não é um problema contra a concessão do parcelamento às empresas de pequeno, médio ou grande porte, mas sim esse tratamento privilegiado e até mesmo isonômico, para que todos tenham a oportunidade de se manter regular, com atividade produtiva, pagando impostos e gerando emprego. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Milton Luiz de Melo Santos. Ele é o presidente do Desenvolve São Paulo. Você sabia que o Estado de São Paulo tem uma agência de desenvolvimento cuja finalidade é emprestar dinheiro para micro, pequenas empresas e empresas do meio? E é sobre isso que o nosso convidado de hoje vai falar. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Cury, estar aqui com você em seu programa. Muito obrigado. O que é o Desenvolve São Paulo? Então, a Desenvolve São Paulo é uma agência de fomento em que ela foi criada, inclusive esse ano nós vamos fazer 9 anos, em março. Ela foi criada com o objetivo de, com capital do Tesouro do Estado de São Paulo,
financiar a micro e a pequena empresa no Estado. Nós já temos hoje 2 bilhões e 600 milhões de reais de recursos que já foram alocados para essas empresas nas suas diversas atividades. E, portanto, com essa missão, com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, a gente tem conseguido recuperar um número muito expressivo de pequenos negócios realizados ao longo de todo o Estado de São Paulo. O que é necessário para se enquadrar ou ter um financiamento do Desenvolve São Paulo? Então, é necessário que, primeiro, a empresa esteja aqui no Estado de São Paulo, não é? Nós financiamos as empresas cujo faturamento se situa entre R$360 mil por ano, mínimo, até 300 milhões de reais. Então a gente vai até a empresa de médio porte e financiamos os projetos que essas empresas nos apresentam, por exemplo, aquisição de maquinário, equipamento, aquisição de uma nova linha de produção. Financiamos o capital de giro dessas empresas e financiamos uma coisa muito importante, que é projetos que tenham inovação na sua característica, na sua estrutura. Isso tudo sempre praticando taxas de juros muito baixas. Quais são as taxas de juros? Então, dependendo da modalidade, nós temos linhas de financiamento que têm taxa de juros zero. Aí, por quê? Porque o governo do Estado de São Paulo, ele tem, nessa parceria com a sua instituição que a Desenvolve SP, ele tem alocado recursos no orçamento para poder justamente cobrir os juros que o mutuário iria pagar. Com isso ele está facilitando, ele está criando oportunidades para que em determinados setores da economia paulista, ou até mesmo da região do Estado, nós possamos praticar políticas de desenvolvimento em que há recursos do Estado através dessa modalidade que nós chamamos de equalização de taxas de juros, e a Desenvolve São Paulo financia o principal. Qual é a burocracia necessária para se pedir o empréstimo? Existe burocracia, simplificado? Qual é o procedimento para alguém pedir? Eu tenho dito que as pequenas empresas, você sabe muito bem, como presidente de um sindicato como é o SIMP, as pequenas empresas e indústrias têm uma dificuldade muito grande de obter financiamento para os seus negócios, até por conta do nível de exigências que as instituições financeiras normalmente fazem. A agência de fomento, como ela foi criada com o objetivo de fomentar, de apoiar o desenvolvimento dos negócios dentro do Estado, ela, claro, não tem a empresa que vai buscar o financiamento como um cliente normal, porque nós não temos conta corrente. Ele não precisa abrir uma conta na Desenvolve São Paulo para obter o financiamento, como em qualquer outra instituição normal. Ele precisa apresentar minimamente os dados referentes aos sócios e à empresa. Dados simples que ele tem, não é? Em que nós, com esses dados, podemos fazer uma pesquisa, uma avaliação e, a partir daí, então, conceder o crédito com base nessas informações. Então, não há burocracia, não há nenhum processo complicado, apenas é preciso que ele, na busca desse financiamento, ele, empresário, ele nos apresente os dados que são os dados do seu dia a dia, do seu negócio na empresa, bem como os dados da sua situação como sócio da empresa. Isso é eletrônico? Isso tudo em meio eletrônico. Aliás, você colocou esse ponto que me dá a oportunidade de falar aqui diretamente para o interessado. A operação ela é feita sempre através do nosso site, que é o desenvolvesp.com.br. Esse que está aqui na tela agora. Exatamente. Então, através desse site, você pode ingressar no nosso portal, fazer uma, como é que eu diria? Uma solicitação de financiamento, a simulação, não é? Nós temos um simulador de crédito, e a partir daí você ingressa no nosso portal, no nosso chamado Internet Banking, onde ingressa com os dados, apresenta as suas informações, nós vamos analisar o seu processo, nós vamos fazer uma análise completa, inclusive, do seu projeto, e vamos então responder a você, vamos visitar a sua empresa e a partir daí então conceder a operação para você investir no seu negócio. Isso em que prazo? Dependendo. Da hora que ele pede um empréstimo até a hora de ter a resposta do sim ou não. Então, vamos lá. Se é um projeto, se é um investimento na aquisição de equipamento, na construção de uma linha de montagem,
esse projeto tem que ser analisado, tem que ser verificado toda a sua viabilidade. Eu diria para você que, dependendo, vai ficar em torno de uns 3 a 4 meses, quando é o projeto. Sim. E esse prazo, ele demora, porque às vezes o empresário ele não informa, não passa para a gente todas as informações do cadastro. E nós temos que ir buscar essas informações em outras fontes. Agora, se for o capital de giro, nós lançamos em dezembro de 2016, começamos a operar em janeiro de 2017, uma linha chamada Crédito Digital, para justamente atender boa parte dessas pequenas empresas que vinham tendo uma dificuldade muito grande em acessar o capital de giro nas suas instituições. Então, a Desenvolve São Paulo, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele foi o primeiro a incentivar com que nós criássemos essa linha de financiamento, até mesmo a partir de uma visita que você fez ao governador, apresentando um diagnóstico sobre a situação da pequena indústria. Nós criamos essa linha de financiamento e hoje você tem uma oportunidade de obter esse recurso, Cury, em 48 horas. Ou seja, capital de giro, a definição em 48 horas. Em 48 horas e até R$200 mil nós financiamos. Não tem garantia real, apenas é o aval do sócio que ele vai apresentar e nós podemos fazer a liberação desse recurso em 48 horas. Qual o nível de inadimplência hoje nos empréstimos existentes? Então, extremamente baixo ou elevado? Nesta linha de capital de giro, que tem 1 ano e pouco, a inadimplência ela é quase zero. Isso é um dado muito interessante, porque essa linha nós criamos a partir do entendimento de que quando o cliente ele presta suas informações de forma correta e nós conferimos essas informações com outros bancos de dados que nós temos, é um bom sinal, um sinal de que esse é um cliente que merece ter um crédito porque ele presta informações de forma correta. Então a inadimplência é zero. Nas outras linhas de financiamento, como projetos, como inovação, aquisição de máquinas e equipamentos, na média a Desenvolve São Paulo tem apresentado uma inadimplência de 3,5%, que comparado com o número que o Banco Central divulga nos seus relatórios, que é de 5%, a nossa inadimplência é baixa, que significa que a gente tem um modelo de crédito que está se adequando muito bem à realidade da economia aqui do Estado. Quantas agências de desenvolvimento existem por Estado? Cada estado tem uma agência. Uma só. Cada estado tem uma agência e nós temos hoje 16 agências de fomento no Brasil. No Brasil todo. No Brasil todo. Eu até presido a Associação Brasileira de Desenvolvimento, onde nós temos ali 30 instituições públicas. São bancos de desenvolvimento, agências de fomento, como é o caso da Desenvolve SP, e temos também os bancos cooperativos, os bancos comerciais estaduais, bancos de desenvolvimento de outros estados, bem como o SEBRAE e a FINEP nessa estrutura da Associação Brasileira de Desenvolvimento. Quando se fala em dinheiro, é claro que as empresas precisam de capital de giro, o setor da micro e pequena indústria, a nossa pesquisa demonstra que apenas 6% das micro e pequenas indústrias do estado de São Paulo tem capital de giro mais do que suficiente, o que só confirma a informação da falta de crédito e a oportunidade que está sendo divulgada nesse momento para que todos possam acessar e tentar uma linha lá no Desenvolve São Paulo. Mas a pergunta é, nós acabamos de ouvir que o Brasil foi rebaixado, infelizmente, a nível do rating do Brasil. O Desenvolve São Paulo tem recursos para continuar nesse mesmo ritmo? O ritmo vai diminuir, o ritmo vai se manter ou vai aumentar? Então, acho que eu tenho uma notícia boa para dar aqui no seu programa. Nós aprovamos o orçamento da Desenvolve São Paulo para este ano, inclusive neste orçamento nós estamos trabalhando com uma perspectiva de crescimento nos desembolsos acima de 20%. Esse dado eu digo que é importante porque quando pegamos 2017 e comparamos com 2016, já houve um ligeiro crescimento nos desembolsos quando comparado com 2016. O que é um bom sinal, porque a economia está demonstrando que aos poucos ela está encontrando um caminho, a retomada do crescimento. Então, para este ano 2018, mais de 20% de crescimento nos desembolsos e nós estamos também trabalhando muito forte com o BNDES para que possamos repassar um volume maior de recursos
para financiar exatamente a micro e pequena empresa. O BNDES recentemente até anunciou que vai destinar para o capital de giro 30 bilhões de reais para esse ano, sendo que a maior parte desses 30 bilhões ele vai fazer através do repasse para as instituições financeiras emprestarem para a micro e pequena empresa. Nós da Desenvolve São Paulo queremos, portanto, trabalhar mais fortemente nessa linha com recursos do BNDES, que é uma linha que está uma taxa de juros mais competitiva, para atender justamente a essa demanda reprimida que sabemos que existe hoje no conjunto das nossas pequenas empresas no estado de São Paulo. Pelos números que nós estivemos olhando, me parece que o setor industrial, no ano passado, acessou 1 bilhão e 200 milhões de reais em financiamento junto ao Desenvolve São Paulo. Esse é o acumulado, não é só no ano passado, né? O acumulado é o histórico. acumulado. A Desenvolve São Paulo faz 9 anos agora, né? Então 1 bilhão e 200 milhões, dos 2,6 bilhões, 1 bilhão e 200 foi para a indústria. Bem, a notícia boa do aumento do crédito está colocado, mas hoje muito se fala sobre inovação tecnológica. O Desenvolve São Paulo tem alguma linha específica para isso? Tem, sem dúvida. Aliás, nós não temos uma não, temos 5 linhas de financiamento. 5 linhas. 5 linhas de financiamento, sendo que 2 delas são com recursos da Desenvolve São Paulo, 2 outras com recursos da FINEP, que nós somos repassadores da FINEP, e uma com recursos do BNDES. Essa linha de financiamento tem taxas de juros muito baixas. Uma delas, a taxa de juros, Cury, é zero. Zero. O governo do estado, ele financia a taxa de juros, ele equaliza a taxa de juros para a empresa que apresenta um projeto que tem inovação. E a inovação não é só de tecnologia, é a inovação do processo de produção, é a inovação de um equipamento, é a inovação de gestão financeira, inovação de forma geral. Nós estamos financiando porque acreditamos que é através desta modalidade que a gente pode estar apoiando o crescimento e desenvolvimento de uma economia com muito mais valor agregado do que se faz atualmente. E nesse caso, eu queria até passar para você, por favor, essa revista da Desenvolve São Paulo, ela foca muito a questão da inovação. Nós temos casos de empresas que foram financiadas pela Desenvolve São Paulo, apresentaram projetos inovadores extraordinários e que receberam os recursos e hoje estão contribuindo com a economia paulista de uma forma moderna e, lembre-se, com geração de emprego, com emprego com qualidade, emprego com nível mais elevado, que bom, que é o que a tecnologia vem trazendo hoje em dia. Que bom. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade que você, Cury, nos ofereceu e nos dá aqui de estar no seu programa, de falar um pouco para o telespectador, para a pequena empresa, a pequena indústria, de que São Paulo, o governo do estado de São Paulo, tem uma instituição financeira pronta para poder lhe apoiar financiando o seu projeto ou financiando o seu capital de giro. Milton Santos, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nessa empreitada e que a gente possa voltar em breve e dizer que ao invés de 2 bilhões e 600, são 5 e 200, 10 bilhões que foram voltadas à micro e à pequena, porque em última análise é o mercado interno brasileiro, é emprego, é crescimento, é desenvolvimento. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!